Diga comigo, enviados antes do fim. Nós cremos que Jesus está voltando. Os sinais se mostram a cada vez. E não é só a pandemia com relação à saúde, muitos outros sinais. Questões de fenômenos da natureza. Os vulcões estão aí ativos, trazendo muitos estragos em países, em vilas inteiras que estão sendo levadas, tsunamis, problemas climáticos de toda a sorte. Então, evidências na natureza revelam isso. Também a questão do hedonismo, o ateísmo, tudo tem crescido. O ateísmo, gente, não é coisa antiga. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o ateísmo é um movimento que não tem 200 anos na humanidade. O ateísmo como movimento não tem 200 anos. Porque o ser humano, ele não foi feito para ser ateu, para não crer, para não acreditar. Então, antes do cristianismo, antes do judaísmo, as pessoas já tinham uma tendência natural, espiritual, de se conectar com o sobrenatural e com Deus. Aí, quando veio o chamado de Abraão, e ele foi um que disse sim, e saiu lá de Arã, depois saiu de Ur, saiu de Arã, veio para Canaã, estabeleceu a fé. Então, nosso Abraão, pai da fé, aí vem o judaísmo, vem o cristianismo com Jesus, e a humanidade toda está se voltando para o Senhor. Mas, por estarmos aproximando a volta do Senhor, movimentos como o ateísmo têm surgido e têm crescido. Fala-se da Europa pós-cristã, que está sendo reevangelizada 500 anos depois. Então, além dos fenômenos climáticos e naturais, tem esse movimento de ateísmo e muito hedonismo, prazer pelo prazer, mas também tem a igreja se tornando liberal, não acreditando mais no que estamos fazendo aqui. Hoje nós adoramos de forma profética, tem muitas igrejas não fazendo isso. Tivemos um momento de intercessão, ativando também de forma profética a vida que temos em Cristo. Esse momento aqui de reconhecer o dom de governo, uma igreja viva e que crê nisso, infelizmente, muitas igrejas não estão mais vivendo nessa perspectiva de fé cristã. Isso é um dos sinais. A igreja se esfriando, a igreja se distanciando, igrejas sem jovens, igrejas distantes do evangelismo, da ação social, de missões. Então, esse esfriamento também é uma realidade. Uma outra questão é essa confusão na sexualidade, rebeliões, rebeldia, pais contra filhos, filhos contra pais, um estrago na família, divórcios a rodo, tudo isso mostrando que estamos também vivendo o princípio das dores. A questão geopolítica, nações com planos de expansão. Eu estava lendo hoje, a China está querendo tomar conta de todo o pescado do Brasil. Os 7.000 quilômetros que temos de litoral, a China está querendo tomar conta desse pescado inteiro para alimentar os seus mais de 1 bilhão de população e ter o controle aqui. Essa situação geopolítica também aponta muito para isso do dragão vermelho. A situação da Rússia, a situação de Israel, a situação da Turquia, a situação das Américas, controle mundial, pandemia, tecnologia, inteligência artificial, controle da população, a questão do alimento, os alimentos transgênicos, enfim, são muitos sinais. Então, sabemos que Jesus está voltando, mas nós não vamos poder viver acuados pelo medo, porque também tempos do fim é tempo de oportunidade. E para isso, eu, você, adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro, nós temos que reagir e dizer: Senhor, eu não posso viver acuado pelo medo. A minha resposta é sim antes do fim. Amém? Diga comigo, sim antes do fim. Então, em João capítulo de número 9, verso 7, então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o quê? Enviado. O homem foi, lavou-se
e voltou o quê? Vendo. Esse texto está no Evangelho de Jesus em João, e eu peço que você abra aí no seu smartphone esse texto. Também no nosso aplicativo da igreja, esse esboço vai estar lá. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em João capítulo 9, de 1 a 11. Eu não vou ler todo o texto devido ao nosso tempo, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos retirar alguns princípios importantes aqui para esta palavra. Enviados antes do fim, sim, antes do fim, você e eu somos resposta para esse tempo, para esta geração. Esta igreja é linda, esta juventude é maravilhosa. Aqui temos filhos e filhas com dons de governo, conscientes da sua missão, prontos para serem lapidados cada vez mais. Homens e mulheres que sairão daqui para desenvolver projetos, ONGs, vão empreender empresas, vão fazer bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vão empreender, vão criar, vão crescer, sairão políticos, sairão homens e mulheres para a justiça, para os negócios, profissionais liberais, pessoas ativando realmente influência na cidade, que vão crescer, que vão prosperar em nome do Senhor Jesus, pessoas falando vários idiomas, influentes na sociedade, influentes pelo mundo digital, que sairão daqui também para outras nações, que vão trazer pessoas de outras nações para cá, desenvolverão eventos, também empreenderão novos negócios, startups, vão fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Independente da sua idade, independente da sua profissão, independente da sua condição social, escolha dizer sim, como Davi um dia disse, em Atos capítulo 13, 36, diz: tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Se você é músico, se você é cantor, se você trabalha com as mãos, se você trabalha com a mente, você precisa escolher servir aos propósitos de Deus nessa geração. Davi se tornou um rei. Durante 40 anos governou sobre Israel. Diz o texto, então, em Atos dos Apóstolos, olha bem que ele foi rei 600 anos antes desta palavra, mas a igreja estava em plena expansão pelo mundo e não esqueceu da vida desse homem que escolheu servir aos propósitos de Deus na sua geração. Que eu e você possamos também fazer o mesmo. Eu fiz isto quando eu tinha 14 anos de idade. Eu disse sim para o ministério num acampamento de adolescentes lá em Macaé. Eu aceitei Jesus com 9 anos, fui batizado com 10 anos de idade, com 14 participando de um acampamento de adolescente. O pastor falou do desafio da grande colheita, eu disse sim, e dos 14 a 18 eu escolhi andar perto dos pastores, eu escolhi fazer as minhas escolhas, eu escolhi não fumar, eu escolhi não beber, eu escolhi não ter relacionamento sexual com namorada, eu escolhi casar virgem, eu escolhi ir para o ministério, eu aspirei o ministério com 18 anos, ainda incompleto, nos 19, entrei na faculdade no Rio de Janeiro. Então, eu escolhi, mas eu tive que dizer não para outras coisas. Não quer dizer que a minha história é igual à sua. Deus me poupou de algumas coisas. Se você me falar o que é fumar um cigarro, se eu pegar um cigarro para fumar, eu vou passar mal, porque eu não sei tragar, eu não sei fumar. Deus me livrou disso. Talvez não é a sua história, mas esta foi a minha. Deus tinha um propósito para isso. Mas eu estou aqui dizendo para você que, independente da sua história, da onde você veio, o importante é que você está aqui. Se você já foi dependente químico, você já foi dependente de álcool, se você já usou drogas, se você já fumou muito, isso é passado. Hoje Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Não importa se você é uma menina que você, infelizmente, no tempo da ignorância, fez um aborto. Deus hoje te chama a olhar para frente. Toda vez que Satanás te lembrar do seu passado, lembre do futuro dele.
Hoje o Senhor te chama à vida, à liberdade, em nome do Senhor Jesus. Se num relacionamento de namoro passado, você acabou indo para um motel com seu namorado, acabou transando, isso é o seu passado, não é o seu futuro, em nome do Senhor Jesus. Agora você vai escolher fazer diferente. Agora você vai viver de maneira diferente. Se você numa outra igreja foi um esquenta-banco, você foi um religioso, agora você está numa igreja saudável, uma igreja família, uma igreja equilibradamente profética, apostólica e pastoral, uma igreja que está enviando jovens para plantar igreja. Nós temos atualmente 31 jovens liderando plantação de igreja, além dos 16, como o pastor Fabiano orou aqui, como o pastor Marcos mentoreou, por exemplo, o pastor Bruno Azima, que era o líder do A3 e agora está lá na igreja da cidade em Guará, liderando uma igreja com 700 pessoas para a glória de Deus. Então você pode, acredite que o Senhor é contigo, as coisas velhas já passaram e Deus traz coisas novas sobre a sua vida em nome de Jesus. Como Davi, escolha servir os propósitos de Deus nesta geração. A Leila fez essa mesma escolha e juntos nos conhecemos numa casa de estudos. Eu no seminário fazendo teologia, Leila numa instituição de educação fazendo educação cristã. Você que está buscando um namoro, não busque simplesmente um namoro, busque uma união de propósito. É isso que vai impulsionar. Eu não tenho dúvida que não estaria aqui ministrando para vocês se eu não tivesse casado com a mulher que também estava buscando um propósito para a sua vida. Não temos uma família perfeita, mas temos uma família saudável. No sentido biológico e no sentido espiritual. E eu sei que essa juventude não é perfeita, mas ela é saudável. Aleluia! Então, nesse texto aqui, que vai do verso 1 até o verso 11, é perfeito para esse momento e tirarmos aqui alguns princípios tão importantes. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu um chamado. E se você decidiu estar aqui, nesta noite todo mundo sai daqui enviado em nome de Jesus. E enviado antes do fim, para essa cidade, para esse estado, para essa nação, para esse tempo e para esta geração. Até porque a maior definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. Você pode dizer isso comigo? A melhor definição de amor é tempo. E qual o melhor tempo, Juventude Eleve? É agora. Você foi chamado e disse sim. E chamado por quem? Por Jesus. E enviado para quem? Para Jesus. Você vai representá-lo e vai representá-lo muito bem. Você vai estar enraizado na palavra. Esta palavra do Evangelho vai nutrir você, vai enraizar você para que você não se perca nesse mundo tão confuso. Como aqueles irmãos, em Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinavam todos os dias as Escrituras para verem se era assim mesmo. Por isso essa igreja faz devocional diariamente, lê a Bíblia todos os anos, temos o IP, temos a base do discipulado, porque nós escolhemos ser uma igreja saudável como os bereanos que examinam as Escrituras. Porque flecha, para chegar ao seu destino, tem que ter um alinhamento bíblico para não se perder durante a jornada. T.B. Maston, doutor e professor norte-americano, doutor em ética, ele disse o seguinte: os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações, mas tinham a Bíblia em suas mãos. Amém? Homens e mulheres da Juventude Eleve que querem mudar o mundo precisam ter fogo, paixão nos seus corações, mas tem que ter a Bíblia na sua mente e nos seus corações. Para você ser enviado antes do fim, segundo esse texto que Jesus conta esta história, em que ele cura um cego em Jerusalém, a primeira coisa, supere os julgamentos e a religiosidade. Você pode dizer isso comigo? Supere os julgamentos e a religiosidade. Verso 1 e 2, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Esses discípulos, às vezes, pareciam um encosto, né? Meu Deus do céu. Só porque o camarada estava lá, cego, será que ele tem que estar em pecado por causa disso?
Será que seus pais têm que estar em pecado? Cuidado, eu e você, e já os primeiros discípulos eram assim, afoitos para julgar as pessoas. A gente é muito afoito para julgar o que a gente não sabe. Às vezes a gente pede tanta oportunidade de ficar quieto, não é verdade? Então, se você quer ser enviado antes do fim, pare de julgar e fuja dessa religiosidade. Vamos superar isso, em nome de Jesus, amém? Quanto mais essa juventude for menos julgadora e menos religiosa, mais apostólica, profética e pastoral ela será, amém? Então pensa assim, ó, se isso pegou nos discípulos de Jesus, os discípulos originais que Jesus escolheu, como é que eu e você não vou ser tentado em ser julgado, em ser julgador e religioso? Então a gente tem que ficar atento todo dia. Segunda coisa, viva em intimidade para conhecer a vontade do Pai. Veja o verso de número 3. Disse Jesus. Jesus passou a régua, fez barba, cabelo e bigode. Agora, gente, um parênteses aqui. Eu sento na cadeira do barbeiro, eu sei o que é isso, barba, cabelo, bigode. Durante 50 anos, eu ia no barbeiro, só cortava o cabelo, mas não tinha nem bigode, nem barba para fazer. Agora eu faço os três, Bianca. É bacana, show. É. Vive íntimo. Fecha parênteses aqui, tá? Jesus deu aquela resposta. Nem ele, nem os seus pais. Pelo contrário, isso aqui aconteceu para que o propósito de Deus se cumprisse. Gente, que soco no estômago Jesus deu àqueles discípulos julgadores e religiosos. Então, o que aconteceu? Os discípulos não estavam vivendo em intimidade para discernir isso. A primeira coisa foi julgar o externo, porque não tinha intimidade para ver no interno. Então, para você ser enviado, antes do fim, você precisa ter essa intimidade para conhecer a vontade de Deus e saber que tudo é para o nosso crescimento e tudo se discerne espiritualmente. Terceiro, segura aí. Para você ser enviado antes do fim, responda nesta geração o seu chamado. Diga isso comigo. Responda nesta geração o seu chamado. Sabe por quê, gente? Nós somos portadores de boas novas, não somos? Quem aqui é portador de boas novas? Somos. Agora, deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Notícia boa só é boa se chegar na hora certa. Então você tem uma notícia maravilhosa para chegar. Aí você chega, a pessoa acabou de morrer. O que adianta? Então, somos o povo das boas notícias, somos o povo das boas novas. Mas boa notícia e boas novas só faz sentido se chegar na hora certa. Então, o texto diz que temos que responder o chamado nesta geração. É para esse tempo. Verso 4, enquanto é dia, vamos ler juntos? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. Então, juventude é leve, é para agora, é para hoje. Você não pode ficar procrastinando. Você que só está frequentando um grupo da cidade, você precisa se tornar líder, multiplicar e se tornar um coordenador. Você que só está frequentando no sábado, você precisa ativar os dons proféticos na sua vida. Você que ainda não sabe qual é o seu dom de governo, hoje você vai sair daqui esclarecido para buscar. Você que ainda não está estudando, você que é um vocacionado para a obra do ministério, então vamos fazer IP, vamos fazer IC College, vamos estudar, vamos discipular, vamos crescer, porque é para agora. Enquanto é dia, porque a noite já está chegando. Quarto, você está comigo? Agarre hoje a oportunidade. Verso 7, então disse, vá lavar no tanque de Siloé, significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Quando você for a Israel comigo, bem, eu vou dar mais uma chance, porque essa é a casa de segunda chance. Quando você for a Israel com esta igreja, você vai descer da esplanada do templo, que está lá até hoje, e vai percorrer uns 500 metros, descendo, e vai chegar lá no tanque de Siloé, que está lá. Não tem água hoje, mas o tanque está lá ainda. O tanque de Siloé, enorme, bonito,
que está aqui, na Bíblia dos dias de Jesus. Ele só voltou vendo porque ele obedeceu. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Eu conheço um monte de jovens que sabotaram o plano de Deus para a sua vida, porque eles estavam indo tão bem, até quando foram contrariados. Até quando eles queriam fazer algo e faltou a aula da matéria da obediência. Eu já vi tanta gente que só ficou no potencial, porque na hora da obediência não quis ir. Gente, sair lá de cima eram 500 metros. Tinha que descer uma ladeira inteira. Só que, deixa eu dizer uma coisa. Lá em cima tinha um poço. O poço de Betesda, que era inclusive muito maior do que o de Siloé. Se é um fresco folgado, ia falar assim, mas Jesus, aqui tem o poço de Betesda. Para que eu preciso descer lá embaixo, meio quilômetro, para ir no poço de Siloé? Porque a obediência não tem a ver com o seu conforto, tem a ver com o que Deus quer fazer com você. A cura dele não estava em Betesda, a cura dele estava em Siloé. Tinha um caminho a percorrer. Olha para cá, para ser enviado antes do fim, tem etapas e processos que você tem que se submeter. Então, se sua liderança espiritual disser, tem que ir até Siloé, vai, porque Siloé é o ponto de partida do envio. Não dava para ir lá de Betesda. Ele só voltou vendo porque ele foi cego. Quinto, entenda que o seu testemunho é a sua melhor e maior mensagem. Verso 8 e 9. Os seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, ué, não é esse que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era eles, outros diziam, não, esse só se parece com ele. Mas o próprio insistia, com a sua maior mensagem, sua maior pregação, é aquele mesmo, aquele que andava rastejando. Agora eu não preciso mais mendigar, porque eu posso trabalhar. Uau! Então entenda, a sua maior mensagem é o seu testemunho. Você superou um abuso, você superou um trauma, você superou um câncer, você superou uma queda, você superou uma tragédia, você estava afastado e você voltou, você tem um testemunho para dar. Então fale e não te cales, em nome do Senhor Jesus. Você é um vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sexto e último, vai carregar para sempre o que diz sim antes do fim, o enviado antes do fim, a marca da obediência. Verso 11, e ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse, vá se lavar em Siloé. Ele disse, foi, lavou e agora vejo. Você só vai ver o seu destino se você se submeter a palavra de envio de Jesus. Há coisas lindas para você, mas você só vai ver se submeter. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Então pare com essa autonomia, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu gosto, porque o lugar mais feliz da terra é no centro da vontade de Deus. Siga debaixo da presença e do poder de Deus. Coisas lindas estão por vir. Eu tenho certeza que é só o começo. Quando eu vejo essa juventude aqui, nesta noite maravilhosa, essa casa cheia, pastor Marcos celebrando 10 anos com um testemunho tão lindo, bem profeticamente encaixando o testemunho aqui. Com certeza, nós estamos muito animados e cheios de expectativas com o que Deus vai fazer. O que muda a vida das pessoas não é a performance, é pegar uma palavra dessa, aplicar, e esperar que você vai ter testemunho para contar e uma grande colheita virá em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra da fé? Então eu gostaria de, nesse instante, que você que diz sim a esta palavra, a banda pode vir, você pode se colocar de pé, eu vou orar e o pastor Marcos vai assumir aqui. Se essa palavra toca o seu coração e você diz sim antes do fim, a primeira questão é reação, é disposição, é disponibilidade. Eu, mulher, me disponibilizo. Eu, homem, disponibilizo. Eu, adolescente. Eu, jovem. Como eu estou aqui, eu quero servir para este tempo. Eu quero ir a Siloé. Diga,
Eu vou descer a Siloé, vou me lavar, tirar toda a cegueira, eu vou ver e eu vou correr para o meu destino. Em nome de Jesus, tudo que te sujou está lavado em nome de Jesus. Pai, essa juventude linda, dizendo sim para o Senhor, eles estão agora dentro do poço de Siloé, eles estão com os pés, eles estão com o corpo, eles estão com as mãos, eles estão com a cabeça, eles estão mergulhados no poço de Siloé, lavados de cima a baixo, sairão daqui limpos, enviados para o seu destino profético. Traz dons de serviços, dons manifestacionais, dons de sinais, sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, recursos financeiros, prosperidade, sabedoria, conhecimento humano, inteligência, nada faltará, porque eles estão dizendo sim, com o coração, com a mente, com o corpo. Eles estão agora profeticamente dentro do tanque de Siloé e eles sairão limpos, lavados para o envio profético que ninguém poderá deter, em nome de Jesus. Se você crê nisso, cele aplaudindo ao Senhor.